João capítulo de número 20, verso de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. Diga assim: quem não para respirar, Quem não para respirar, não tem fôlego não tem fôlego para continuar andando. Você já teve a sensação de estar em um ritmo tão acelerado que se encontrou desgastado? Nós estamos no mês de março, mas parece que você já fez tanto, mas tanto, que é como se você já tivesse percorrido o ano inteiro e você está exausto. Quem teve essa sensação? Isso aí. Você já se sentiu angustiado e sufocado por tantos problemas ou por tantas incertezas logo no início desses 2 primeiros meses? Porque parece que as coisas aconteceram de uma forma tão diferente daquilo que você tinha planejado, conforme as suas expectativas, e aí você chegou e você se viu sem fôlego. Mas o Espírito do Senhor me levou para esta reflexão. Eu quero dar fôlego para a minha igreja. Glória a Deus. Logo no começo do ano nós já estamos cansados. É como se o nosso fôlego, o nosso ar fosse sugado da gente. E a gente não sabe nem explicar como. Esse texto que nós lemos é um texto em que os discípulos eles estão reunidos, eles estão dentro de uma casa, eles estão com medo, e aí Jesus aparece no meio daquela casa, ele entra dentro daquela casa e ele profere a seguinte palavra: paz seja convosco. A Bíblia diz que eles estavam com medo. Mas Jesus ele entra para declarar a paz. Isso para nós parece tão superficial. Mas à medida em que a gente vai se aprofundando no texto, nós vamos entendendo que isso não era meramente uma frase de efeito. Mas isso era uma restauração profunda da alma. Nesse domingo, hoje, eu quero que você saia daqui com fôlego para continuar. O Senhor quer que você receba fôlego para continuar a missão que Ele te deu. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo. Medo de quem? dos judeus. Por que eles estavam com medo? Porque era domingo, primeiro dia. Há 2 dias atrás, Jesus tinha sido morto. Aqueles discípulos, eles haviam perdido 2 pessoas que andavam com eles. 2 mortes na mesma semana. Um, que era o mestre, aqueles que eles tinham esperança, que eles tinham expectativa, aqueles que eles viam como Messias, já tinha sido preso, julgado e assassinado. E um outro que andava com eles, amigo, tinha se suicidado. 2 mortes, mesma semana. No meio daquele grupo, eles estavam se sentindo como que traidores. Porque quando Jesus foi levado perante o Sinédrio, o líder deles, chamado Pedro, fez o quê? Negou. Os demais fizeram o quê? Vazaram. Subiram. E às 3 horas da tarde da sexta-feira, o mestre estava morto.
E aí quando a gente vê esse cenário, quando a gente consegue fazer essa leitura, eles estão com medo, eles estão com o coração cheio de mágoa, cheio de culpa, se sentindo perseguidos, e toda a construção de esperança, de profecia, todos aqueles 3 anos que eles viveram caminhando com o Mestre, parece que haviam sido jogados no lixo. Ou seja, toda aquela estrutura que foi construída de expectativa, de projeto, de plano, de sonho, de esperança, tinha ido por água abaixo. E aí eles se veem juntos, agrupados, como a presa quando está fugindo do caçador, do predador, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem liderança, sem visão e sem missão. Aí no meio daquela turbulência toda, Jesus aparece no meio da casa. O que ele vai falar? E a palavra dele é Shalom Aleichem. Glória a Jesus. Paz seja convosco. Glória. E dizendo isso, verso 20, mostrou-lhe as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse, verso 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Amém. Aí o verso 22, e havendo dito isso, o que ele faz, pastor Ricardo? Ele... Glória a Deus. Ele sopra o Espírito, porque eles estavam sem fôlego. Eles estavam no limite. Eles estavam com as portas fechadas. A mente deles estava fechada. Mas Jesus chega e sopra o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus entende que antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, você precisa de fôlego. Eu vou tratar algumas questões, Jesus estava dizendo. Mas antes de eu tratar essas questões, primeiro deixa eu dar fôlego para vocês. Aleluia. Deixa eu colocar vocês no lugar que eu quero que vocês estejam. Deixa eu posicioná-los. Depois a gente trata algumas questões. Depois a gente faz alguns ajustes. E a palavra aqui, espírito, no hebraico é ruach. E no grego é pneuma. Pneuma, a ideia, por isso que nós temos a palavra pneu. Está vendo? Pneuma. É ar. É vento. Quando o texto diz lá de João, o vento sopra onde quer, a palavra no grego é pneuma. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vais, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito, ele é vento, ele é sopro, ele é ar, ele é fôlego, ele é vida. E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão sem vida e eu vou primeiro dar vida para vocês. Agora, 3 lições para nós. Quando é que o Senhor quer nos dar vida? Quando é que Deus quer nos dar fôlego? Primeiro, anote aí. Deus quer dar fôlego para você continuar quando? Primeiro, o ressentimento for maior que a esperança. Quando o ressentimento for maior que a esperança. O ressentimento é um sentimento que se caracteriza pela existência de mágoas, rancores, angústia. É quando a nossa alma está tão angustiada que a gente não tem forças.
Então Deus quer nos dar fôlego quando for maior o ressentimento. Quando o ressentimento estiver maior do que a esperança. Eles estavam tristes. Eles estavam escondidos. O texto diz escondidos. Eles estavam trancados. Às vezes nós ficamos ressentidos com situações que acontecem. Ficamos ressentidos às vezes com o nosso cônjuge. Ficamos ressentidos com os nossos filhos. Ficamos ressentidos com os nossos amigos, com os nossos patrões. Ficamos ressentidos às vezes com a igreja. Às vezes nós ficamos ressentidos com o pastor. Às vezes nós ficamos ressentidos com o ex de um relacionamento que já acabou faz tantos anos e nós estamos ressentidos, a gente está sem fôlego. E aí Jesus aparece no meio desse ressentimento e diz: Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu quero que você receba fôlego. Às vezes nós estamos ressentidos porque o nosso filho, a nossa filha se desviou da igreja. Às vezes nós ficamos ressentidos porque alguém saiu da igreja. Aí quando essa pessoa chega na igreja, ao invés de nós abraçarmos, ao invés da gente acolher, a gente diz: olha, você está longe da igreja, você descobriu o endereço da igreja. Jesus, quando ele chega, ele não diz isso, ele diz Shalom Aleichem. Ele diz: paz seja convosco. Antes da gente cobrar, a gente abraça. Antes da gente puxar a orelha, a gente traz para perto. Antes da gente pedir, né, satisfação, a gente primeiro diz: olha, vem aqui, deixa eu trazer vocês de novo para perto. Calma, eu estou vivo, vai continuar, não vai parar, eu estou aqui. E aí quando eles ouvem Shalom Aleichem, o que acontece no texto? A alegria voltou. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: a alegria. Diga com fé: a alegria vai voltar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A alegria vai voltar na tua casa. A alegria vai voltar no teu lar. A alegria vai voltar no teu ministério. A alegria vai voltar no teu relacionamento, porque o Shalom de Deus chegou. Culto é lugar de alegria, é lugar de nós recebermos paz. Você saiu da sua casa nessa manhã para receber a paz do Senhor. Por isso que todos os cultos nós ministramos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, porque é o Espírito que consola. Jesus entrou na casa para dizer para eles: venham aqui. Vocês precisam ter o coração tratado. Tem dia que é difícil para todo mundo. Tem dia que a gente não dá conta. Tem dia que a gente diz: Senhor, se não for o Senhor, não dá. 2. Deus quer te dar fôlego para continuar quando? 2. O esgotamento emocional estiver atingido todos os níveis. Quando Jesus ele entra em Jerusalém alguns dias antes, ele é aclamado. Oh, coisa linda. Baruch rabá beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Estavam cantando isso. Estavam aplaudindo as multidões. Festa. Que emoção, que alegria. Tem dias que a gente tem tanta emoção, tanta alegria que a gente não dá conta. Mas na semana seguinte Jesus é preso. É levado para Anás, para Caifás, depois para Pilatos, depois para Herodes, depois para Pilatos, depois é levado para a cruz. E aí eles fogem. Muitas emoções em tão pouco tempo. E aí eles estão esgotados. Nós somos assim. Às vezes a gente quer fazer tudo
resolver tudo. Às vezes a gente quer dar jeito para tudo. E quando a gente não consegue, a gente se sente frustrado. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro: não, Senhor. Não, Senhor. Jamais te negarei. Não deu conta. Não deu conta. Você é um dele. Não conheço esse homem. Não, eu tenho certeza que você é um deles. Você se parece com ele. Não, jamais o vi. Depois, pela 3ª vez, você é um deles porque a tua fala te denuncia. E ele disse: não conheço. E diz o texto que naquela mesma hora Jesus virou e olhou para Pedro. Eita. Irmão, é tão forte aquilo, o texto é tão forte porque Pedro viu o olhar de Jesus. E diz a Bíblia que ele saiu e chorou amargamente. E esse homem está aqui dentro dessa casa. Capítulo 1, verso 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana, isso é tudo no primeiro dia. Tudo isso aconteceu no domingo. Domingo de manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, com Pedro, que chorou amargamente, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, João. E disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Verso 3, saiu Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. João chega, mas não entra. Pedro chega, mas entra. Olha o coração. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para onde? Eles saíram do lugar da angústia e voltaram para onde? Para o lugar da angústia. Só que teve uma pessoa que não voltou. Olha só o tratamento, irmãos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. E ela estava o quê? Chorando. Olha o esgotamento. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos. Quem permanece tem revelação. Amém. Quem permanece tem visão. Quem permanece recebe coisas a mais. Aleluia. Glória a Deus. Quem permanece tem experiências a mais. Glória a Deus. E ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um estava na cabeceira e outro estava nos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Você percebe que ela estava tão angustiada que ela estava querendo um corpo. Ela queria o corpo. A angústia dela era tão grande que ela não conseguia perceber a profundidade do que estava acontecendo. Ela queria o corpo.
E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem? Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas não o reconheceu. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? É engraçado isso, irmãos. O cuidado de Deus com a dor humana. Jesus não podia sair dali sem resolver aquela dor humana. Assim como ele não pode sair daqui hoje sem receber essa dor humana que está dentro do seu coração. Amém. Por isso ele pergunta 2 vezes: tratamento, irmão Nelton, tratamento. Por que choras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Aí Jesus agora fala a terceira palavra, e essa palavra é mais extraordinária. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando em hebraico, ela disse: Rabone, mestre. Glória a Jesus. E olha só o que diz o verso de número 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Por que Jesus está dizendo isso? Porque uma lágrima, o choro de um coração ferido, para o céu. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso fazer coisas, Maria, você está me segurando. Eu tenho outras coisas para fazer, não me detenhas. Aleluia. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os discípulos e disse-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Tem outra tradução que diz, olha, tem um outro texto que diz, olha, vai e diga aos discípulos e a Pedro. Porque ela precisava de fôlego. Ela estava sem fôlego para levar a mensagem. Jesus deu fôlego para ela. Aleluia. E ela vai correndo. E ela vai encontrar com os discípulos. Isso foi de manhã. Verso 19. Ao cair da tarde. Glória a Deus. Quanta coisa para fazer num dia, né, irmãos? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Deus não precisa de muitas horas para mudar a tua história. Aleluia. Desse jeito. É um dia, pastor. Oh Deus. Aleluia. Eu recebo. Em nome de Jesus. Recebe aí, é um dia. Recebo. É um dia. Um dia ele vai colocar tudo no Oh, lugar. Pai, é hoje. É um dia para ele organizar o que precisa ser organizado. Amém. E aí a última lição eu quero fechar. Tá. Ele quer te dar fôlego quando a última porta do seu coração se fechar. Talvez a dor tirou do seu coração a promessa. Talvez a dor tirou de você a esperança. Talvez a dor tirou de você a alegria porque você está procurando um corpo, mas ele diz: não procure entre os mortos aquele que está vivo. Amém. Aleluia. Ela estava com o coração destruído. Pedro estava cheio de culpa. Todos estavam procurando um corpo. Todos queriam se despedir de um corpo. Todos queriam chorar o suficiente aos pés de um corpo. Eles estavam dizendo: eu não tive tempo de me retratar, eu fugi, eu abandonei, eu larguei. Eles queriam um corpo. Mas amigo é aquele que sabe onde a gente mora.
Diga assim: o amigo O amigo sabe o meu endereço. sabe o meu endereço. Glória a Deus. E aí, à noite, à tarde, de tarde para noite, o amigo decidiu fazer uma visita na casa deles. Tá, glória. Você está entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. O amigo sabe o teu endereço. É verdade. Ele vai passar lá na sua casa. Ô, Pai, obrigado. Ele vai passar lá na sua casa. Eles estão reunidos, irmão Neto, e o que acontece? Ele entra. A porta está trancada, mas ele não precisa de porta para entrar. É verdade. A casa, quando ele já conhece, que ele já está familiarizado, ele não abre a porta, ele entra. A gente não sabe como, mas ele entra. Aleluia. E ele já entrou dizendo o seguinte: Shalom Aleichem. E quando ele entrou, irmão, não tem jeito. Eles estão ali é um velório. É um velório. Eles estão velando. Mas quando ele entrou, deixou de ser velório e virou o quê? Alegria, virou culto. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque não tem mais morto. Não é mais velório, agora é culto. Glória a Jesus. Então quando ele chegou, virou culto. O que tem no culto? Alegria. O que tem no culto? Palavra rema. A palavra rema é: paz seja convosco. No culto tem o sopro do Espírito. Ele diz: recebam fôlego e sopra sobre eles. No culto tem transferência de visão. E no culto tem doutrina. Tudo isso aqui, irmão, no texto. Não estou inventando, não. Olha só o que Jesus diz. Verso de número 21. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos ensino, eu vos envio visão. Eles estavam sem visão. O que é que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? O que vai acontecer? Agora Jesus vem para dar visão. Eu vos envio. Amém. Visão. Direcionamento. Glória a Jesus. Segunda coisa que Jesus dá: o Espírito. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E o 23, ele traz a doutrina. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Doutrina, ensinamento. Aleluia. Tudo em um Glória a Deus. dia. Maravilha, hein? Eu quero concluir essa mensagem com um apelo. Você talvez entrou hoje aqui dizendo: Senhor, eu preciso de fôlego. Eu não vou insistir. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você.